Roberto Gonçalves. Alô, você, muito bom dia. São 7h02 na maior cidade do Araripe. E chegamos a uma segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Na Igreja Católica, a homenagem a São Carlos de Foucauld, o exemplo de conversão. Já são decorridos 334 dias do ano, faltando 31 para começar 2026. O Araripe Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte, Grupo Valdeir Batista, 35 anos informando, comunicando, prestando serviço ao povo sertanejo. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube. Você está assistindo, está vendo o Doutor Roberto aí no Tirinete? Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. E vamos agora, às 7h03, apresentar as principais notícias do dia, com comentários objetivos, reportagens atualizadas, no horário nobre do jornalismo no rádio brasileiro, que é às 7 da manhã. É quando você vai indo para o trabalho, levar os filhos para a escola, ligado no programa jornalístico de maior audiência do sertão pernambucano. Vamos então ao Tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E números apresentados na última sexta-feira pelo Banco Central reforçam o endividamento do poder público brasileiro, mesmo com alta, batendo recorde de arrecadação. O motivo, segundo o Banco Central, está nos gastos da administração do presidente Lula. A reportagem com Paulo Tiossi, ele é da CNN. A princípio, os números parecem bons. Em outubro, o governo central, que engloba INSS, Banco Central e exclui estatais, registrou superávit primário de 36 bilhões de reais. Mas no ritmo, os gastos aceleraram mais. A receita líquida subiu 4,5%. As despesas totais praticamente dobraram. O ganho na receita vem do aumento da arrecadação com imposto de renda e IOF. Do lado dos gastos, os valores mais expressivos foram destinados a despesas discricionárias de saúde e benefícios previdenciários decorrentes do aumento real do salário mínimo e da ampliação do número de beneficiários. A pressão dos gastos leva a um déficit primário no acumulado do ano, que atingiu 63 bilhões de reais, maior do que no acumulado do mesmo período em 2024. É também mais que o dobro do que está previsto na meta fiscal deste ano, cerca de 30 bilhões de reais. O governo, no entanto, pode descontar deste cálculo gastos que ficaram fora da meta fiscal, como o pagamento de precatórios e o reembolso das vítimas da fraude no INSS. O Banco Central também apresentou o cenário da dívida bruta do Brasil. Neste caso, considera-se os passivos dos estados e municípios, além do montante dos juros que o governo paga para se financiar. Esse é um dado sensível para os investidores na hora de avaliar a saúde das contas públicas de um país e que apresenta uma trajetória de alta. O saldo em outubro ficou em quase 10 trilhões de reais, um aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior. A dívida pública já representa 78% do PIB brasileiro. Quando Lula assumiu o terceiro mandato, a razão dívida PIB era de 71,7%, uma elevação acumulada de 7 percentuais. Depois de uma pandemia, todo mundo foram gastos trilhões de reais, ou mais de 1 trilhão de reais, no mínimo foi gasto, né? Durante a pandemia. E aí a dívida PIB ficou em 71% e agora já estamos beirando os 80% no governo Lula, né? Como disse aí o Saulo, né? O repórter Saulo Tiossi da CNN, é porque ainda não está nem entrando aí a questão do gasto com precatório e o pagamento aí do roubo do INSS. Se tivesse, o rombo era muito maior. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é Caio Junqueira, jornalista da CNN. Esses cabas da CNN é uma emissora de esquerda, mas
financiada pelo governo Lula, mas os cabos entendem, né? Vamos ouvir. E isso tem afastado, inclusive, algumas candidaturas de oposição de querer partir para a disputa contra o Lula, porque o próprio Tarcísio de Freitas, ele, nas conversas reservadas, ele coloca que 2027, a próxima presidente eleito, vai ter uma dificuldade muito grande de governar, porque o crescimento da dívida vai tornar praticamente ingovernável e projeta ali quase que um novo governo Dilma, e isso tem afastado o próprio Tarcísio, por exemplo, da disputa, porque quem ganhar no ano que vem vai ter uma agenda impopular para enfrentar em 2027. E o próprio Tarcísio, por exemplo, se afasta. Um dos motivos dele de querer permanecer e disputar o Palácio dos Bandeirantes é justamente isso. Vai ficar uma situação muito ingovernável e impopular para quem for eleito presidente. Mas isso aí sempre acontece, né? Nos países aí que a esquerda governa, né? Passa 3 anos quebrando, 4 anos quebrando, aí entra um de direita, conserta, aí daqui a pouco volta de esquerda, quebra de novo, como aconteceu com a mamãe Dilma, né? Michel Temer entrou, consertaram ali, fizeram reforma e tal. Tá aí, o país, quem ganhar vai pegar praticamente um país ingovernável, como disse a própria ministra de Planejamento de Lula, Simone Tebet, né? 7h09, 7h09. E papai Lula falou, papai foi ontem para a televisão, ele citou a questão da isenção de imposto de renda de até R$5.000. Pois é, quem ganha até 5 mil, isso aí foi uma boa, não vou mentir, né? O problema é quem é que vai pagar a conta. Sabe quem é? É quem ganha acima de R$1 milhão por ano, né? Por ano. Ou é por mês? Eu vou até pesquisar, né? Mas Lula fala aqui, ele fala nessa questão aí, ele chama de super ricos, né? Vamos ouvir papai Lula ontem na televisão. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Estamos falando de 0,1% da população, de gente que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro e que vai contribuir com 10% de imposto sobre a renda para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem este país. Tá aí, é por ano mesmo, né? Você bota R$1 milhão por ano, você divide por 12, a 80 mil por mês, né? Ele chama de super rico. Agora, eu vou dizer, pelas experiências que teve aí nos outros países que foram governados por esquerda, pela esquerda, que fizeram isso, deu errado. A França, de Macron, quem tinha dinheiro, foi para Portugal, para Espanha. Aqui no Brasil, já tem gente, já tem empresa e também pessoas levando o seu dinheiro, a sua empresa para o Paraguai, né? A Lupo, por exemplo, que fabrica meia, fabrica cueca, esse negócio de esporte, né, esportivo, já levou uma fábrica para o Paraguai. Eu entrevistando aqui o Leandro Batista, empresário de Araripina, ele disse que vai no mesmo rumo, vai fazer a mesma coisa. Então, o dinheiro sai e aí fica aqui, né, o país sem investimento e com certeza vai gerar desemprego. Isso aí foi o que aconteceu nos outros países. Não estou dizendo que vai acontecer no Brasil, não, né? Estou falando pelas experiências que já tivemos aí nos outros países. Mas Lula sabe de tudo, ele está sabendo aí o que é que vai acontecer. E você, o que é que você acha? Você que está aí pelo chat, eu quero ouvir a sua opinião já pelo WhatsApp da Arari FM 91851911. Mande aí o seu comentário, deixa a sua opinião, é importante, já a gente registra tudo. São 7h12. Olha, um serviço de utilidade pública. Hoje pela manhã, logo cedinho, rapaz, eu encontrei ali próximo
ao posto Trevo, ali na BR-316, um cachorro perdido, um cachorro bonito, cachorro todo branco, pintado de preto, né? Parece perdigueiro, não sei, não tenho certeza se é perdigueiro a raça dele, eu sei que mansinho, ia sendo atropelado na BR, e foi me seguindo, e foi até lá em casa, e eu amarrei ele, tá lá, amarrado na frente de casa lá, né, debaixo de um pé de ipê. Se você tem um cachorro aí, perdigueiro, eu acho que é perdigueiro, todo branco, com a pintinha preta, tiver fugido da sua casa, entre em contato comigo pelo WhatsApp da Arari FM, 91851911, eu estou aqui até as 9 da manhã, ou pelo meu zap, o zap do blog do Roberto, 8111 5666, 8111 5666. O seu cachorro tá, botei água, botei comida, o bichinho ia sendo atropelado, ia morrendo, não vou mentir, né? E eu gosto de cachorro. São 7h13 agora. Bom, vamos trazer agora uma informação sobre um raio-x das estatais. Pois é, o desempenho das empresas acendem um alerta do Tesouro Nacional. Porque, como eu já sempre falo aqui, quando essas estatais têm prejuízo, quem paga é o Tesouro Nacional. E quem sustenta o Tesouro Nacional é a gente, né, com os nossos impostos. Então, estão fazendo um rombo, né, lá nas estatais. E aí o dinheiro que é para vir para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, a gente está pagando rombo lá nas estatais, que até um dia desse está dando todo lucro. Um dia desse que eu falo 3 anos, né? Vamos ouvir a reportagem e entender com eu do Brito. Alô, Britão. Eu, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. A crise dos Correios levou o governo Lula a ampliar a projeção de déficit primário das empresas estatais deste ano de 6,2 bilhões de reais para 9,2 bilhões de reais. Além disso, outras 4 empresas e 5 companhias docas despertaram o alerta do Tesouro Nacional, que inclui essas estatais no relatório de riscos fiscais da União deste ano divulgado no início de novembro. Essa projeção, contudo, desconsidera o resultado das principais estatais do país como Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, que representam mais de 90% do patrimônio líquido das 122 empresas controladas pela União. Essas permanecem dando lucro e pagando dividendos ao governo federal este ano. Além dos Correios, geram preocupação ao Tesouro, a Infraero, a Casa da Moeda e a Eletronuclear, que é gerida pela ENBPar e não tem recursos para renovar licença da usina de Angra 1, além de fazer a manutenção da usina inacabada de Angra 3. Já a empresa gestora de ativos, Engea, também está na lista, mas segundo o Tesouro, abre aspas, teve melhora significativa no último exercício, fecha aspas. Procurados, os Correios, Infraero, Engea, ENBPar, Casa da Moeda e Ministério de Minas e Energia não se manifestaram. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripino, gente. Obrigado, Britão. E o danado é que eles... É rombo e não se manifesta nada, é tudo caladinho. Vamos botar tudo no sigilo. Papai Lula disse que não tinha sigilo com ele, né? Tudo calado, não se manifesta não, para dizer por que é que está tendo esse rombo aí nas estatais. Alô, Joaquim Neto. Joaquim Neto já está no chat aqui. Bom dia, Joaquim Neto. Alô, você também. Está assistindo a gente pelo YouTube, deixa a sua curtida. Diga aí como é que o nosso som está chegando. São 7h16. 7h16 em Pernambuco. E o governo Lula, né, ele congelou aí 7 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento. Vamos entender, porque foi feito um detalhe, foi explicado tudo direitinho, onde foi cortado. As informações com Leda Nunes. Uma semana de bons acontecimentos, doutor Roberto e ouvintes. O governo detalhou nesta sexta-feira, 28, como o congelamento de 7,7 bilhões será distribuído entre os órgãos federais, segundo o decreto de programação orçamentária e financeira do 5º bimestre, publicado no Diário Oficial da União. No total, 4,4 bilhões foram bloqueados nas despesas discricionárias para atender despesas obrigatórias a fim de cumprir a meta fiscal, e os outros 3,3 bilhões são referentes a contingenciamento de despesas devido à evolução das receitas que não estão vindo conforme esperado, apesar de sucessivos superávites.
O valor já havia sido definido na última avaliação bimestral, divulgada em 21 de novembro. Agora, o decreto especifica o impacto por ministérios e agências reguladoras. O maior bloqueio permanece do MDR, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com 331,4 bilhões. Em seguida, aparecem Defesa, 456,8 milhões, Saúde, 405 milhões, Desenvolvimento Social, 342 milhões e Turismo, 252,1 milhões. Após a publicação do decreto, os órgãos têm até o dia 1º de dezembro para informar quais programas serão cortados. Essa informação é oferecimento do Portal Novos Tempos, site de notícias para Pernambuco, Brasil e o mundo. portalnovostempos.com, @Portal Novos Tempos, sob a direção do brilhante jornalista Adalto Ferreira. Laboratório Santa Rosa, Avenida Antônio de Barros Muniz, 259, Centro, em frente ao Centro Paroquial Araripina. Telefone 87-99969-6672. Casa da Mandioca, Avenida Florentino Alves Batista, 1350, bairro Universitário, Araripina. Telefone 87-99172-1210. Leda Nunes, para Araripina Urgente, com Roberto Gonçalves. Obrigado, Leda. 7h19. Alô, Valderi José. Tá todo mundo ligado aí, né, Valderi? Citinácio, ligadinho no Araripina Urgente. Aqui pelo YouTube também. Jaque Neto disse que o som tá tudo ok, tá tudo joinha. É tirinete. Bom, e o governo, né? A estimativa do governo federal, do governo Lula para o salário mínimo de 2026, a estimativa foi reduzida de R$ 1.631 para R$ 1.627, uma redução de R$ 4. A nova projeção foi enviada pelo Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional. A mudança está relacionada, segundo o governo, a uma desaceleração da inflação, que deve ser menor do que a projetada inicialmente. O índice é utilizado para calcular a valorização do piso salarial. Se a nova projeção do governo for confirmada, a atualização do salário mínimo de 2026 deverá ser, de cerca de 7,2% em comparação com o atual piso de R$ 1.518. Agora 7h20, vamos ao intervalo, já tem as notícias policiais, as notícias esportivas. Alô, TJ Divulgação. Tem, rapaz, e o Flamengo? O Flamengo derrubou o Porco, o Bacurinha, foi tetracampeão. Tem informações também na área policial, muito movimentado, final de semana em Araripina, teve aí nos pesqueiros aí, rapaz, tiro, teve bala. Daqui a pouco a gente traz tudo. Teve acidente com morte, infelizmente, também em Araripina. Primeiro intervalo, 7h21. Já, 5 minutos e estaremos de volta. Fica aí. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. E o Araripina Urgente é um oferecimento do Armazém Paraíba. Sucesso em todo lugar.